30 dias trabalhando os mesmos pilares, as mesmas coisas, todos os dias e mudando completamente o meu resultado em todas as áreas. Fala aí, Imparável, tudo numa boa? Joanny chegando para mais um vídeo. Pois é, cara, já se passaram 30 dias aqui na Forja e eu tenho algumas coisas, algumas ponderações a fazer contigo. Bom, no começo disso aqui eu tava completamente perdido, sabe? Aquele cara, tem um ditado aqui no Sul que a gente diz que é mais perdido que cego em tiroteio. Ditado de gaúcho, né? Perdidaço, sem saber para onde ir, a cabeça completamente cheia, completamente enrolado com as minhas coisas, com o corpo todo estragado, com a mente toda estragada, sem conexão com Deus, o meu trabalho indo de mal a pior e eu sem saber para onde ir. Só que o fato de eu não, na verdade não é sem saber para onde ir, eu sabia para onde ir, eu só não queria fazer, eu tava fugindo. A verdade é essa, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente só não faz. Então era meio que uma fuga. O fato de eu pegar e sentar um dia, chegando no limite depois de ter estourado a minha coluna e estourado mais uma lesão na minha coluna por conta do excesso de peso, eu decidi que, cara, eu vou mudar isso e eu vou trabalhar em simples coisas, pequenos atos todos os dias, porque ao mesmo tempo que eu fazia um monte de coisa, eu acabava não fazendo nada, eu ficava completamente perdido, andando em círculo, caminhando na esteira, sem sair do lugar. O que aconteceu? Eu decidi traçar a rota que a gente vem acompanhando, que você vem acompanhando comigo aqui na Forja. Quem não está inscrito ainda já se inscreve, ativa as notificações, porque eu vou compartilhar todas as mudanças que estão acontecendo na minha vida aqui e quem sabe até servir de inspiração aí para que você possa também aplicar pequenos passos, cara, porque não é muita coisa que você precisa fazer para começar a ver as mudanças, a sentir as mudanças. Bom, eu decidi alinhar então corpo, mente, espírito e obviamente trabalho. Por que esses pilares, João? Por que essencialmente esses pilares? Bom, no meu caso, tá? O meu corpo, eu preciso que ele seja funcional, eu preciso me sentir bem comigo, eu preciso me olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo. Eu sofri muito com bullying na infância, embora a gente não desse bola para isso, né? Talvez o consciente não dê bola, mas o inconsciente dava, então sempre preocupado com balança, sempre preocupado com peso, sempre preocupado com diversos fatores. E aí eu trouxe isso para a vida adulta, obviamente, né? E vivia uma luta constante com a balança, entre engorda e emagrece, ganhando peso muito rápido, antigamente perdendo peso rápido, agora com a idade já não tão rápido assim. E eu decidi que eu iria voltar a me concentrar em alimentação, a minha alimentação, selecionar o que eu vou ingerir e também treinar, cara. Eu sempre gostei de treinar, gosto de academia e tal, mas eu vou e volto, ia e voltava. Vou não, eu ia e voltava. Vou mudar esse jeito de falar também, isso é importante, né? Muda o seu jeito de falar. A sua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, eu ia e voltava, inconstante, essa é a palavra. E eu decidi focar nesse pilar justamente para ter uma transformação, porque eu não estava aguentando mais me olhar no espelho e me sentir mal e o excesso de peso também ferrando a minha coluna. Hoje eu tenho resquícios, 3 hérnias de disco por conta do meu trabalho, que eu trabalho com o YouTube, então trabalho sentado por conta do meu trabalho e do peso em cima da coluna. Então 3 hérnias de disco foi o resultado dessa bagunça toda. Completamente perdido, decidi focar no corpo. Passo simples, tá? Alimentação e treino. Você sabe o que precisa fazer também. Se você está acima do peso, você está ligado. Você precisa de alimentação e treino. Resultado disso, desse primeiro pilar, resultado disso, eu simplesmente enxuguei, eliminei do meu corpo 13 quilos em 30 dias. Foi isso. Meu corpo, aqui ó, se liga nessa foto aqui antes e depois. Meu corpo estava assim e agora está desse jeito aqui. 13 quilos em 30 dias. Não é muito, eu sei, tem gente que emagrece muito mais, mas eu tenho certeza que o peso reflete muito menos do que a mudança no corpo, por conta de eu estar fazendo também musculação, então acaba que o peso, ele reflete menos do que a mudança no corpo. Cara, ontem a gente tem um evento agora para ir em dia 23 de maio, é um evento grande, né? Um evento Empreende Brasil lá em Santa Catarina, vamos ir eu e minha esposa, e ontem eu fui comprar roupa para o evento. E, me senti bonitaço, botei uma roupa ali, calça bonita, ajustada, o corpo alinhado, a camiseta slim, a camiseta não, camisa slim, bonitona. Que isso, cara, é outra qualidade de vida, a gente se olhar, essa romantização que existe da obesidade, você tem que se aceitar como você é, cara, obesidade é doença, vai te acarretar em sérios problemas, então foge disso. Obesidade não é brincadeira, não é, te aceita, tu é gordinho ou tu tá acima do peso com obesidade. Cara, tem um risco muito maior de infarto, de diabetes, de vários problemas, problema na coluna, como é o meu caso, minha coluna não sustentou o meu peso. Então, para com isso.
Essa foi a mudança no corpo, beleza. Só que eu não estava prejudicado só no corpo, eu estava prejudicado espiritualmente, que é o outro pilar. E cara, isso aqui eu chego até, sabe, dar uma emocionada, porque a minha vida com Deus mudou completamente nesses 30 dias. A minha relação com Deus mudou completamente nesses 30 dias. Eu voltei àquele primeiro amor que a gente sente logo que encontra Jesus na nossa vida, logo que Jesus começa a mudar a nossa vida. Eu voltei àquilo, eu voltei a querer estar próximo, eu voltei a querer ouvir mensagens, pregações, eu voltei a querer também passar a mensagem adiante, falar do amor de Deus para outras pessoas. Eu voltei a ouvir louvores todos os dias. E cara, isso é surreal, sabe? Essa presença de Deus em todas as áreas. Tanto que, a partir disso, né, a gente é abençoado em outras áreas também. Eu vou chegar no trabalho, vou deixar o trabalho por último. Depois do pilar espiritual, que é essa conexão maravilhosa que eu tenho tido com Deus, realmente maravilhosa. Eu ainda não vivi nada sobrenatural, que nem as pessoas falam, não, que Deus falou comigo e tal. Não vivi isso, espero viver, eu creio que isso acontece. Talvez a minha fé não seja ainda do tamanho suficiente para isso acontecer. Eu, na minha vida toda como cristão, são vários anos já, mais de 10 anos, certamente. Não, bem mais de 10, uns 15 anos já da primeira conversão. Eu lembro que eu fui à igreja a primeira vez, a igreja cristã. Eu sempre fui católico, né? A primeira vez que eu fui na igreja evangélica, embora hoje eu me considere cristão e não nem católico, nem evangélico, mas esse é assunto para outro vídeo. A primeira vez que eu fui foi por conta do meu filho tinha um problema no rim, o rim esquerdo dele ia precisar ser removido cirurgicamente, e a gente buscou tudo que a gente podia, né, desde Cosme e Damião, tudo que nos falavam a gente fazia, né, na nossa busca incessante por não fazer o nosso filho, na época com 3 anos, passar por uma cirurgia. Então eu fui parar dentro de uma igreja evangélica, a convite da minha avó, saudosa minha avózinha, que sempre orou por mim, sempre botou o joelho no chão e orando por mim e pela minha família. Ela disse, cara, por que tu não vai lá na igreja da Cíntia, que é a minha prima? Normalmente a gente diz, né, a igreja do fulano. A igreja de Jesus, mas a gente costuma colocar essa, né? E aí, cara, já fui em tanto lugar, né? Aí no fim do dia, na época eu era músico ainda, eu não pude ir, a minha esposa foi, e aí alguém veio orar, impôs as mãos sobre o meu filho, disse que ele estava curado, e eu criei nisso. Eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Na quarta-feira eu fui, era um domingo isso, na quarta-feira eu fui pra igreja pra conversar, pra agradecer, né? E, cara, eu me senti em casa, sabe? Entrar na igreja, o louvor já tava tocando na hora, eu cheguei um pouquinho atrasado, o louvor tava tocando. E aquele impacto realmente do louvor, da palavra, depois a palavra falando diretamente comigo. E desde então eu segui nisso. Naquele primeiro instante era aquele amor grande. Depois a gente vai se desiludindo com homens, que nem eu já falei em um vídeo aqui, né? Que a gente idolatra homens e acaba descontando o que é dos homens em Deus. A gente coloca, Deus, se esse aqui é o teu pastor, o cara que tu ungiu para pastor, então nada disso é real, e a gente acaba perdendo um pouco da fé. Mas agora, mais maduro, a gente vai entendendo também que o erro não era de Deus, nunca foi de Deus e nunca vai ser. O erro é sempre nosso. Então, depois de 2019 eu perco o meu filho, né? Meu filho veio a falecer. E aí foi um baque bastante grande, mas foi um baque onde eu me posicionei com fé, acreditando que um dia eu vou rever ele, tenho esse sentimento, trago esse sentimento até hoje. Eu não gosto de falar muito nesse assunto, porque aí desanda para um lado emocional, pega bastante forte, mas eu creio que um dia, no dia da vinda do Senhor Jesus, eu vou reencontrar o meu filho, e é isso que me dá o sustento para continuar. Beleza, pilar espiritual resolvido, né? Resolvido não, mas eu vou continuar trabalhando isso eternamente, essa conexão com Deus. A gente vai pro pilar da mente, pro pilar da cabeça, do desenvolvimento, das emoções, né? Porque se a gente estiver mal espiritualmente, a gente não controla nossas emoções. Se a gente não render a nossa vida ao Espírito Santo, se a gente deixar pelo nosso espírito, ferrou, nossas emoções vão tomar conta, ansiedade, depressão. E eu eu já tive depressão, então eu não estava depressivo. Muitos anos atrás eu tive depressão, então não era um processo depressivo, eu estava ansioso. E ansiedade é diferente de depressão, né? Depressão a gente fica naquele lamento de passado e tal, que o nosso passado era melhor.
A ansiedade não, a ansiedade ela nos projeta futuro horrível, futuro péssimo, e aí no meu caso eu desconto em comida, e aí começava a comer, e aí me olhava no espelho, ficava bravo com a imagem que eu estava vendo refletida, e pegava e simplesmente voltava, saía do banheiro e ia comer mais, ao invés de trabalhar para resolver. Então a minha mente estava desse jeito, as minhas emoções estavam completamente distorcidas, assim, eu não tinha clareza para nada, não tinha direcionamento para nada, ficava andando em círculo e basicamente não progredia. Embora, graças a Deus, tivesse já uma condição financeira que vai manter minha situação de vida, como é que a galera fala? Meu estilo de vida por um bom tempo, eu estava perdido. Então eu comecei a trabalhar também a minha mente. O que eu fiz para minha mente? Cara, primeira coisa, regular o meu sono. O meu sono trata da minha saúde física, mas trata muito mais da minha mente. Preciso dormir pelo menos 6 horas. John, não é 7, não é 8. Cara, eu com 6 horas eu já fico legal. Assim. Se eu dormir da meia-noite às 6, foi o caso nessa noite que passou, da meia-noite às 6 eu já fico de boa. Então, pelo menos essas 6 horas. Eu não estava dormindo nem isso, cara. Eu não conseguia dormir, eu não desligava. Meu cérebro não desligava. Eu deitava, acordava, era uma doideira total. Talvez até pelo excesso de alimentação, pelo excesso de carboidratos que eu comia, botava tudo para dentro e aí ficava mal tentando digerir aquilo. O meu organismo não tinha tempo para processar e a minha mente não deixava também. Então, o que eu fiz? Regulei meu sono, comecei a dormir um pouco mais cedo. A gente normalmente dorme às 10, 10h30, a gente já está dormindo. Em raras exceções, como foi ontem, com bastante trabalho, que eu já vou chegar no trabalho, com bastante trabalho eu acabei dormindo um pouco mais tarde. E eu regulei meu sono e comecei a ler de novo, porque eu estava ficando burro, dependente 100% da inteligência artificial e ficando burro, sem conseguir verbalizar. Olha quanto tempo eu tô falando aqui, eu tive um erro que eu apaguei, que você não viu, eu tive um erro mais grotesco, e esses cortes que dá assim, é corte que eu deixo para pausa de respiração, que eu tenho a respiração meio comprida, então essas pausas de respiração mais longas eu acabo cortando. Mas um erro só e eu tô conseguindo desenrolar toda a ideia na minha cabeça. Cara, da onde que eu ia conseguir? Não tava desse jeito não. Então comecei a ler de novo e não depender da inteligência artificial. A inteligência artificial ela me dá um norte, me ajuda ainda nos meus conteúdos, principalmente no meu outro canal, mas o conteúdo é todo meu, as expressões são todas minhas, a verbalização dos contextos são todas minhas, não são mais tudo que a inteligência artificial me dá, sou eu passando todo o meu conteúdo. John, mas tu ensina o YouTube e usava IA? Sim, eu treinei uma IA para me substituir e aí ela ficou inteligente e eu fiquei burro, foi isso que aconteceu. E aí, cara, eu parei de depender da IA e voltei à leitura. A leitura é a melhor coisa que você pode fazer para sua mente, tá? Para você conseguir principalmente se comunicar. Quem não lê dificilmente vai conseguir ter vocabulário, vai conseguir conectar pensamentos, vai conseguir ligar as coisas rápidas na mente para já falar. É muito difícil sem a leitura, pelo menos para mim, mas eu acredito que estudos já vão comprovar isso, né? Que é muito difícil a pessoa simplesmente conseguir conversar, falar por bastante tempo, seja em público ou pessoalmente, aqui no caso sou eu comigo mesmo, sem a leitura, sem o hábito de ter, sem ler, né? Então, leitura, trabalho com menos inteligência artificial hoje e também estudo direcionado de alguns temas, alguns assuntos. Eu tenho estudado muito inteligência artificial e graças a isso eu chego no meu pilar de trabalho agora, que graças ao estudo de inteligência artificial, mas agora não para me substituir, mas para acelerar outros processos, a criação do conteúdo agora é toda minha, mas outros processos é a IA, eu chego no meu pilar de trabalho. E o meu canal ainda continua agora tracionado, começando a pegar mais visualizações do que vinha pegando, começando a render muito mais, né, financeiramente inclusive. Mas, além disso, além do meu canal, o principal fator aconteceu agora, há poucos dias. Pelo fato de eu estar estudando inteligência artificial, eu decidi criar sistemas. Cara, eu vou criar sistemas com IA e vou oferecer esses sistemas para minha rede de contatos. Conheço bastante gente, eu vou oferecer esses sistemas para minha rede de contatos. Criei a ideia. Olha só, não tinha o produto, eu tinha só a ideia e eu fui vender a ideia para um conhecido meu. Eu disse para ele, cara, eu sei que ele trabalha com clínicas odontológicas e eu decidi conversar com ele. Cara, eu tô pensando num sistema que ajude a captação das clínicas, né? Que a inteligência artificial consegue automatizar processos, então eu consigo colocar, por exemplo, uma inteligência artificial para chamar aquele cliente que não está comparecendo na clínica depois de X dias. Eu consigo colocar a inteligência artificial
para atender assim que, independente do horário que a pessoa chame a clínica, a inteligência artificial vai lá e responde. Não precisa a secretária estar 24/7, né? 24 horas do dia e 7 dias na semana. Não, a inteligência artificial vai estar lá nos horários, mesmo depois do horário que fechou a clínica, a inteligência artificial segue respondendo. Porque o que acontece? Pensa comigo. Se você tem um negócio e aí a pessoa busca no Google, encontra o seu negócio e ela chama depois do horário do expediente e você vai responder só no outro dia. A tendência é que, se você não respondeu, quase que imediatamente, ela vai chamar o concorrente e vai chamar até que alguém responda, principalmente se for um caso de urgência. E aí, cara, quem responder primeiro vai levar o cliente e você acaba perdendo venda, acaba perdendo grana. Então, foi esses argumentos que eu levei pro cara, para um conhecido meu, pra gente fechar o negócio. E, surpreendentemente, ele me convidou não só para aplicar isso, mas a ser sócio da clínica dele. Ele está montando uma clínica agora e eu vou ser sócio dessa clínica, cuidando da parte de marketing, de tração nas redes sociais e cuidando da parte de gestão de aplicativos. Eu não tenho um salário da clínica, eu passo a ter uma porcentagem da clínica. Eu sou o dono da clínica agora e de todas as clínicas que forem abertas em expansão, que é um trabalho de expansão. Ele oferece, ele não é o dentista, né? Ele é o gestor. Então ele oferece o trabalho de gestão da clínica, está criando a primeira clínica física dele, mas ele já trabalhou com gestão de várias e várias clínicas pelo Brasil todo, então ele conhece muita gente dentro da área. Foi justamente por isso que eu procurei ele para oferecer o aplicativo e no fim a gente acabou fechando uma sociedade. Eu hoje sou sócio nominal, inclusive, dessa clínica, onde eu faço a parte de gestão do marketing e faço a parte de gestão de sistemas, junto com estratégia de expansão e com tudo mais que a clínica vai necessitar daqui para frente, nesses 30 dias. Esse é o mais louco dessa história, é que tudo isso aqui que eu te falei, eu gravando, vou tirar o erro, aqui tá 17 minutos e 22 segundos. Tudo isso que eu tô te contando aconteceu em 30 dias, fazendo tarefas simples, sem loucura, só direcionado para 4 pilares certinho, com coisas agendadas. Anotar no meu caderninho de tem que ali as 3 tarefas principais do dia, executar as 3 tarefas inegociavelmente. Só isso, simples assim. John, mas não, nada não, só isso. Simplesmente eu comecei a ter direcionamento, traçar uma rota e seguir essa rota. Parar de fugir, parar de me enganar dizendo que eu estou produzindo quando eu não estou. Só isso. E me fez esse resultado todo. Estou terminando, inclusive, agora dia 15, lanço a atualização do meu treinamento, que eu tinha dito para vocês lá no começo que eu ia gravar a atualização. Por que demorou tanto, John? Porque além da atualização agora do treinamento, eu estou lançando ferramentas junto. Então eu fui criando ferramentas à medida que o treinamento ia me pedindo. Como eu estou nessa pegada de criação com inteligência artificial, eu fui criando ferramentas, cara, muito top as ferramentas, à medida que eu ia avançando nas gravações das aulas. Cara, isso aqui dá para fazer uma ferramenta para entregar para a galera melhorar. E aí tem vários bônus juntos com o curso que vão ser entregues agora no dia 15 de maio, que é quando eu lanço essa atualização. E na outra semana viajo para Santa Catarina, para o Empreende Brasil, onde eu acredito que vou fechar muito negócio, porque a minha mente está diferente. Como eu disse, eu vou conseguir comunicar muito melhor o que eu faço, o que eu sei fazer, e a chance disso dar muito bom é enorme, cara. Então, o que eu quero te dizer para fechar esse vídeo, agora mais um erro, o que eu quero te dizer para fechar esse vídeo é: apenas faça o que você definiu que vai fazer, o que tem que ser feito, e tudo vai mudar. Pode acreditar, por mais simples que sejam as tarefas, apenas executa e as coisas vão acontecer. Tamo junto, cara. Até o próximo vídeo.